Hello class! O assunto de hoje que nós vamos ver na nossa aula, Simple Past, passado simples dos verbos. Existem várias formas de falar de algo que aconteceu no passado e o Simple Past, passado simples, é o mais comum. O Simple Past é usado para enfatizar uma ação que se iniciou e terminou no passado. Ontem eu almocei com meu pai. Pronto, foi uma ação que eu realizei ontem, tá? Apenas um exemplo. Aqui o exemplo em inglês, I play basketball on weekends. Eu jogo basquete aos finais de semana. Se fosse no passado, I played basketball last weekend. Eu joguei basquete no último final de semana ou no final de semana passado. O verbo play, jogar, ganhou uma terminação ed. Isso significa que ele estava no passado. Com essa terminação ed, ele é chamado de verbo regular. Os verbos regulares ganham a terminação ed, d ou ied quando colocados no passado. Exemplos: work, que é o verbo trabalhar, passado dele worked. Like, verbo gostar, passado dele liked. Study, verbo estudar, passado studied. Exemplos em frases: I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. She liked apples. Ela gostava de maçãs. They studied for the test. Eles estudaram para a prova. Existe uma regra para o uso das terminações ed, d e ied. Então, vocês vão ter que memorizar, tá certo, gente? Não é difícil, não. Nós vamos ver na aplicação de exercícios como não é tão complicado como possa parecer. Como fazer perguntas no Simple Past? Você vai utilizar o auxiliar did, que é esse D e D, que está em destaque. Did. Did they play soccer? Eles jogaram futebol? Coloca o did no início da frase. Isso vai identificar esse did que a frase está se referindo a uma pergunta de uma ação no passado. Negativas no Simple Past. Você vai usar o did, ou didn't ou did not, que é a mesma coisa, tá? Fica a seu critério. Você escolhe o que ficar mais fácil para você aprender, mais fácil para você aplicar. Did not ou didn't, você vai escolher. Exemplos: You didn't work yesterday. Você não trabalhou ontem. She didn't dance at the party. Ela não dançou na festa. The teacher didn't wait for the students. O professor não esperou pelo aluno. Não sei se vocês prestaram atenção, mas os verbos, tanto no exemplo da interrogativa quanto no exemplo da negativa, eles não estavam no passado. Por quê? Você só vai colocar o verbo no passado, gente, quando a frase estiver na afirmativa. Olha para esse exemplo. You played soccer yesterday. Você jogou futebol ontem. Olha o edzinho em destaque, identificando que foi uma ação no passado. Se eu for perguntar, eu vou usar o did no começo da frase e olha para o verbo play. Voltou para a forma normal, porque o did já identifica que é passado. Então, o edzinho sai. Tá certo? Então, did you play soccer yesterday? Fiz a pergunta. Se eu for negar, you didn't play soccer yesterday. Você não jogou futebol ontem. Coloquei o didn't, que pode ser também did not, e o verbo voltou para a forma normal. Tá? Então, é só isso. Existem também verbos irregulares, para a gente aprender o passado deles. Como eles precisam de um pouquinho mais de atenção, porque não tem uma regra para esses verbos, eu vou deixar para uma próxima aula esse assunto, tá bom? Para a gente ficar apenas com o passado dos verbos regulares e primeiro fazer a prática, corrigir a atividade, tirar dúvidas, para aí sim a gente conhecer o passado dos verbos irregulares, tá certo? Então a gente se vê na nossa aula online e era isso, tá bom?
Bye bye.